vai dobrar os joelhos. Glória a Deus. Quem tem a paz que vem de Jesus tem equilíbrio. Aleluia, Jesus. E nós Glória a precisamos Deus. ter esse equilíbrio. Glórias a Deus. Equilíbrio para resolver todas as coisas que nós temos que resolver. Como já foi mencionado aqui, ninguém está livre de nada. Todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo passa aqui por tribulações. E comigo não é diferente, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu sou fruto de campanha. Oh, glória. E o irmão Paulo, é Paulo, né? Falando que ele aceitou Jesus aos 33 anos, né? Eu vim para Jesus aos 34. A tribulação, a dificuldade. Alguns anos atrás, eu fui acometida por uma doença que ninguém descobria. E eu sempre fui uma pessoa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava, eu estudava, e a minha filha na época era menor de idade. A minha filha engravidou aos 15 anos, e aí eu já estava separada do pai dela, e foi muito difícil para mim. E eu trabalhei durante quase 20 anos aqui no Carrefour do Shopping Taboão. Depois teve uma época que eu falei assim, eu vou estudar, eu quero estudar, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu ingressei na faculdade, e era muito pesado, irmãos, era muito pesado. Aí minha filha engravidou, a minha filha se envolveu com más amizades. Hoje, graças a Deus, ela tem 31 anos. Graças a Deus, ela tem 4 filhos. Mas a minha filha, hoje, ela não é cristã. Mas ela reconhece as besteiras que fez. E eu sei que ela não quer que os filhos dela façam o que ela já fez. Graças a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, porque a minha filha está viva. A minha filha se afastou das más amizades. E naquela época eu não era cristã. E na primeira semana de prova da faculdade, no primeiro ano, as provas terminaram numa semana, minha neta nasceu na outra semana. E foi muito difícil para mim. Aí eu fui adoecendo. Teve uma época que faltou água no bairro e eu falei assim... Aí, lá na casa da minha mãe tem um poço e a gente ficou a semana inteira puxando água. E eu falei... Aí no dia seguinte, uns dias depois, eu comecei a sentir muitas dores nos braços. E aí eu fui estender as roupas que eu tinha lavado. Eu estava muito cansada, sabe? Aí eu falei, nossa, puxei muita água. Aí tá bom. Foi passando os tempos. E essa dor, ela foi piorando, esse cansaço foi piorando. Aí foram aparecendo umas manchas no meu rosto. E eu comecei a ficar muito cansada, muito cansada. E aí, para resumir, para não ficar muito longo, porque a história é grande. Aí eu ia trabalhar e fui ficando mais cansada, mais cansada. Aí eu fiquei, para vocês terem uma ideia, eu fiquei igual uma pessoa deficiente. E aí eu comecei a fazer um monte de pesquisa. Porque eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E na época eu tinha um convênio pela empresa e comecei a buscar médicos. Comecei a passar com médicos e fui explicando o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei totalmente irreconhecível, porque o meu rosto ele mudou, ficou inchado, cheio de manchas, e eu fui perdendo a força muscular. Eu já não subia mais no ônibus sozinha. Eu já não deitava na cama sozinha. Eu não conseguia tirar ou vestir a minha roupa. Eu só não pedia para ninguém me dar banho porque eu ficava com vergonha. Mas alguém tinha que me levar até o banheiro e a porta tinha que ficar aberta. E aí começou a minha luta, a minha vida. E eu quero dizer para vocês que eu vim para Jesus num momento de tribulação. Eu fui acometida por uma doença autoimune, rara, difícil de ser diagnosticada, tratamento longo e recuperação lenta. Eu fiquei meses, irmãos, de médico a médico, tentando descobrir o que eu tinha, ninguém descobria. E aí eu comecei a me desesperar. Eu falava para minha mãe, falei, mãe, eu vou morrer e ninguém descobre o que eu tenho. A minha mãe, ela não é cristã, mas ela é muito sábia. E ela falava para mim, minha filha, tenha fé. Tenha fé que uma hora Deus vai providenciar alguém que vai te ajudar. Precisei ficar internada. Eu fui diagnosticada com lúpus. E quem conhece lúpus sabe que é uma doença autoimune potente para a medicina. Porque para Deus não há doença que seja potente. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há doença que para Deus seja potente. Glória porque a Deus. Potente é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas tinha algo que... Aí eu passei com um reumatologista
que me falou assim, olha, você tem lúpus. Passou o tratamento para lúpus. Eu fiquei muito triste porque eu já tinha pesquisado sobre lúpus. É uma doença que mata, dependendo da força dela. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá no tratamento. Aí passou um tempo e aí algo falava assim para mim, volta lá no outro médico que você foi primeiro, que era um reumatologista e fisiatra. E aí eu fui e levei todos os exames, levei a receita que o outro médico falou que era lúpus. E ele falou assim, eu já falei para você que você não tem lúpus. E eu falei, doutor, mas para onde eu vou? Aí ele, faz o seguinte, procura esqueci o nome agora, é um médico que trata da tireoide. Porque por conta da doença, né, o meu exame relacionado à tireoide estava alterado. E aí lá vou eu atrás desse médico também, desse especialista. Mas enfim, precisei ficar internada. E aí descobriu que não era lúpus, e graças a Deus. Mas era parecido. Era uma doença chamada dermatopolimiosite. Essa doença ela é parecida com lúpus por conta das manchas que ficam no rosto, que parece uma asa de borboleta, né? O modelo que fica as manchas no rosto. E ela provoca a fraqueza muscular, porque todos os músculos do corpo adoecem, todos. E irmãos, eu não conseguia fazer isso aqui, isso aqui. Eu não conseguia pentear o meu próprio cabelo. Eu ia comer, eu tinha que apoiar os cotovelos na mesa para eu poder trazer o garfo até a boca. Sabe essas canecas simples, essas canecas de cerâmica? Para mim era um peso muito grande. É por isso que hoje eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Glória a Deus. Sabe essa Bíblia? A Bíblia dessa irmã aqui, que é uma tamanho médio. Irmãos, essa Bíblia aqui para mim pesava 100 quilos. Eu não conseguia pegar. E aí um dia eu falei assim, eu quero uma Bíblia de estudo. Quando eu vim para Jesus, eu falei, eu quero entender mais da palavra do Senhor. Aí eu comprei essa. Essa aqui ela pesa 1,2 kg. Glória a Deus. Hoje eu posso fazer até ginástica com ela se eu quiser. Eu que sou formada em educação física, posso fazer ginástica com ela se eu quiser. Mas a gente não faz ginástica com a palavra de Deus. Então eu gosto muito dessa. Porque ela me sustentou. Oh, glória. Eu quero dizer para você, o que me sustentou foi a palavra do Senhor. Aleluia, Amém? Jesus. E o que aconteceu? Eu adquiri experiência, eu estava passando por um processo, por uma luta, foi travada. E eu não aceitava aquilo na minha vida. Eu fiquei muito triste quando eu me vi incapaz. Eu fiquei incapaz, eu dependia das pessoas. Foi quando eu vim para Jesus. No dia que eu cheguei na igreja e aceitei, entrei naquela igreja, algo falou assim para mim, Luciana, você não tem para onde ir. Oh, e eu glória. não tinha mesmo. Foi nesse dia que eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o porquê que a tribulação gera paciência em nós? Porque quando nós estamos passando por uma dificuldade e nós temos paz com Deus, conhecemos a Jesus, nós aprendemos que não é na força do nosso braço que nós iremos resolver os problemas. Nós aprendemos que temos que dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Você pode ir para qualquer lugar que você vai, precisar marcar um horário. Você vai precisar saber como é que está a agenda de onde você vai. Aleluia. Com Jesus você não precisa de agenda, viu? Oh, você não glória precisa a Deus. de agenda. Aleluia, Jesus. Você Glória a não precisa Deus. marcar horário, glórias a Deus, para falar com Jesus. É através Aleluia. da tua oração. Amém? Glória Ele a não Deus. quer palavras bonitas, não. Fala com ele do jeito que você fala. Como é que você fala com as suas irmãs? Eu estou vendo que vocês são irmãs, né? É. Então, como é que você fala com a sua irmã? Aleluia, Fala Jesus. com Jesus. Fala com ele. A hora que você quiser. Lavando a louça, varrendo a casa. Glória a Deus. Glórias a Deus. Isso nos faz ter paciência. Porque a paciência, ela gera o quê? Experiência. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. estou passando por uma prova. Eu tenho paciência, porque eu tenho paz com meu Deus, essa paz que está dentro do meu coração. Então, Aleluia, Jesus. eu Glória a adquiro Deus. experiência com Deus. Aleluia. Quando você adquire experiência com Deus, você consegue falar dele para outras pessoas. Você consegue falar, olha meu irmão, confia em Deus.